Boa noite, amigos. Nós recebemos hoje, com muito prazer, um dos grandes nomes da equipe de Paulo Câmara e que é um coringa. Ele já ocupou vários cargos no Estado, já foi presidente de SUAP, já foi secretário da Saúde, foi secretário de Planejamento e há 2 anos é secretário da Educação. E aí, doutor Fred Amâncio, quando é que as aulas voltam? É a pergunta que se faz. Eu acho que o senhor já deve estar chateado de tanta gente perguntar quando é que volta às aulas. Bom, é um prazer estar contigo, João, participando. Obrigado pelo convite. Bom, nós não temos ainda a definição da data que nós vamos ter a retomada das aulas do nosso estado. Desde o mês de maio, a gente vem trabalhando na construção de um plano para permitir a retomada das aulas. É um plano bastante complexo, porque a gente está analisando não apenas a educação básica, que envolve a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, mas também o ensino superior, tudo público e privado, e também os cursos livres, que são cursos de línguas, cursos técnicos, de formação profissional, enfim, de diversas áreas. Então, a gente vem preparando um plano focado na educação, no seu conceito mais amplo, que envolve desde as questões focadas em saúde, a construção de protocolos para a área de saúde, que está sendo feito, inclusive, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, um conjunto de orientações pedagógicas para ajudar nesse processo de retomada, algo muito específico, muito particular para a área de educação, e também um plano de retomada, que vai ter etapas para esse processo de retomada. A gente vem trabalhando isso fortemente desde o mês de maio. Esse projeto já está praticamente todo pronto, todo desenhado. A gente teve a oportunidade de nos reunirmos com várias instituições da área de educação do nosso estado para a construção desse plano. Estudamos documentos do exterior, planos de outros países, documentos daqui do Brasil. Então, a gente realmente vem estudando muito isso. Então, esse projeto está pronto. O que precisamos agora é acompanhar os números da Covid no nosso estado para verificar quando vai ser possível essa retomada. Um ponto importante que todos têm que entender é, primeiro, que é importante, sim, para os nossos estudantes, a retomada das atividades nas escolas. A escola é o ambiente principal para o aprendizado do estudante. Porém, a gente tem que levar em consideração que é um contingente muito grande de estudantes. São quase 3 milhões de pessoas, que vai desde 2.800.000 estudantes, em todas essas diferentes modalidades de ensino, mas também temos professores, colaboradores. Então, a educação corresponde a 1/3 da população do estado de Pernambuco. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. O secretário, com todo respeito, o Brasil não tem Ministério da Educação, porque o Ministério da Educação devia fazer um plano geral, quer dizer, cada estado tem que se virar nos 30. Isso, tem sido um desafio para o país como um todo, você não ter um Ministério da Educação que apoie estados e municípios, porque nós temos as redes estaduais, redes municipais, na construção, no enfrentamento desse momento difícil da pandemia para a educação do país como um todo e na construção desses planos e até no apoio para poder enfrentar esse momento complexo para a educação. Então, a gente não teve esse apoio do Ministério da Educação, aliás, não tem ocorrido isso. Nesse momento, inclusive, estamos aguardando a definição de um novo ministro. Então, realmente tem sido difícil para a educação do país como um todo. E o que está acontecendo são os estados tomarem, construírem seus próprios projetos, suas próprias propostas, e os municípios, que é mais complexo ainda, porque são 5.500 municípios em todo o país, também tendo que enfrentar esse momento difícil da pandemia no que diz respeito à área de educação. Como é a relação da Secretaria com as escolas privadas? Porque também depende da liberação do governo do estado a reabertura das aulas nas escolas privadas. Isso, uma ação importante que nós tomamos desde maio, quando a gente começou a planejar esse processo de retomada. Aliás, nós já vínhamos conversando desde quando houve a decisão da suspensão das atividades nas escolas do estado, que foi no dia 18 de março. Inclusive, tem um detalhe interessante que nesta semana, no período que foi mais ou menos, João, do dia 16 ao dia 23 de março, nós tivemos a interrupção das aulas não apenas aqui no Brasil, mas em todos os países do mundo. Ou seja, até a semana anterior, nós estávamos com aulas em todos os países do mundo. Então, você conhece aquele nosso programa de intercâmbio, o Ganho Mundo. Nós estávamos com cerca de 600 estudantes estudando em 9 diferentes países do mundo. Na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, na Espanha, na Argentina, no Chile. Aliás, esse é o projeto do estado que eu mais gosto. Esse e aquele que leva as crianças pobres para fazer fisioterapia. Como é que está o Ganho Mundo? Não, os estudantes foram esse período. Mas teve trabalho para trazer? Deu um trabalho. Alguns, inclusive, a gente optou pela situação específica do país. A gente analisou a situação país a país, e a gente tomamos a decisão
de, em alguns casos, antecipar a volta deles, né, porque o país estava numa situação mais complexa, mas na maior parte dos casos eles, inclusive, concluíram, né, o seu intercâmbio. Sexta-feira passada nós recebemos de volta nossos 161 estudantes que estavam no Canadá, eles vieram todos juntos do Canadá, a gente conseguiu fazer um voo especial da Air Canada, que é organizado para eles poderem retornar. Hoje está chegando o nosso grupo que está retornando da Argentina, né, ainda temos os 2 últimos grupos, já chegou todo o nosso grupo de volta dos Estados Unidos e de outros países. Temos só 2 grupos que ainda voltam agora em julho, que são os grupos que estão no Canadá e na Austrália e na Nova Zelândia, mas foi tudo bem. Mas nesse período teve a suspensão das aulas. E esse pessoal que está lá, está estudando? Sim, eles tiveram não atividades presenciais nas escolas, mas estavam tendo atividades, como está ocorrendo aqui no Brasil, atividades não presenciais, né? Aquelas aulas remotas, né? Estavam tendo acompanhamento e estavam aproveitando também com as famílias. Então, eles estavam muito bem, então nós decidimos que eles poderiam concluir o intercâmbio deles lá no exterior e depois retornar aqui para o Brasil. Mas quando o secretário descobrir a vacina, o projeto volta, né? Sim, sim, é importante, porque nesse momento, né, esses estudantes só estavam lá porque eles viajaram antes, né, do início mais forte da suspensão das aulas nesse país, né, porque depois disso nenhum pôde mais embarcar. Agora, nesse momento, não está tendo nenhum tipo de intercâmbio em nenhum país do mundo, então a gente vai ter realmente que aguardar, né, um momento mais propício, mas sem dúvida é um dos programas mais importantes do governo do Estado. Agora, e a gente vem trabalhando nesse sentido. O senhor estava trabalhando para mandar estudantes estudar na China, não foi? Foi, na realidade, nesse meio tempo, enquanto a gente estava falando sobre China e tentando construir, né, um trabalho para começar a ter aulas de mandarim aqui também, nós acabamos, João, antecipando um outro projeto, que era um projeto focado em cursos técnicos, né? Nós mandamos, nosso primeiro grupo foi esse ano, né, para a Inglaterra, eles foram bem no início do ano para a Inglaterra, mas conseguiram, mesmo com a pandemia, fazer o intercâmbio deles completo na Inglaterra, focado em formação profissional, em cursos técnicos, estudaram no interior da Inglaterra, uma cidade muito bonita, chamada Bournemouth, e aí retornaram agora em junho, né, da Inglaterra. Então, eles conseguiram concluir o programa. Mas foi um desafio, porque essa mudança que ocorreu na educação no mundo não afetou só o Brasil, e pegou, não foi só o Brasil de surpresa, o mundo todo foi pego de surpresa. Então, todos nós na educação, aqui em Pernambuco, no Brasil como um todo e no mundo todo, tivemos que nos adaptar. A questão das aulas não presenciais, né, das aulas pela internet, pela TV, né, foi uma solução importante que foi adotada aqui em Pernambuco, no Brasil e no mundo todo, porque é muito importante que os estudantes mantenham o seu processo de aprendizagem, não interrompam esse processo, não quebrem o vínculo da escola, porque isso desestimula ainda mais. Imagina os estudantes que já estão sofrendo, às vezes, com isolamento em casa, né, crianças e jovens. Se eles ainda não têm a escola, né, para eles poderem desenvolver atividades, fica mais complexo ainda. Então, é muito importante. Essa foi uma decisão importante que foi tomada no mundo todo e também aqui em Pernambuco. Mas mesmo na rede pública do Estado, nós, inclusive, lançamos o nosso projeto de atividades não presenciais. Já na semana seguinte, a gente começou já a disponibilizar material na internet e com 2 semanas, a rede pública do Estado já estávamos com aulas na internet e na TV. Nós transmitimos aulas ao vivo todo dia, também pela TV, em 3 diferentes canais de TV, para poder dar mais acesso, né, aos estudantes. Até a gente, inclusive, disponibilizou isso antes de muitas escolas particulares. Mas é claro que a gente sabe que tem o desafio, né, não é a mesma coisa. Uma aula na escola é sempre ter um poder muito maior com os professores do que uma aula não presencial. Mas é importante, nesse momento, fazer esse trabalho. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Fred Amâncio, secretário de Educação de Pernambuco. Secretário Fred Amâncio, você tem quantos filhos? Tenho 2 filhas, 2 meninas. Que idade? Uma acabou de fazer 19 anos, está na faculdade, estudando Direito e já estagiando, já está trabalhando todos os dias. Inclusive agora está de home office, trabalhando em casa no computador. E eu tenho uma filha mais nova que está no 1º ano do ensino médio. Sim, e como é que elas estão se comportando aí na pandemia? A mais velha, eu tive o sentimento que com relação a ela tendo aulas pela manhã, né, teve aulas pela internet, né, todos os dias, né? Óbvio que ela prefere as aulas presenciais, né, principalmente no dia a dia lá da faculdade, isso é bem importante para ela, até porque o Direito é um curso focado também na parte de relações, né, nas interações, então para ela é muito importante.
E no caso ela, mas no período da tarde ela está de home office, então está no estágio, né? Está no escritório de advocacia estagiando, e aí ela está trabalhando. Já, né? Ganhando aí já não o precisa dinheiro dar dela. mais mesada. Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 17 anos, também incentivei que ela começasse a trabalhar cedo. Então ela está com 19, já está estagiando, ganhando o dinheirinho dela. E a mais nova, né, está no primeiro ano do ensino médio, né, a escola que ela estuda é uma escola que tem alguns dias de tempo integral, então ela está com aulas pela internet alguns dias o dia inteiro, realmente não é fácil, é pesado. Né, ela reclama? Reclama do cansaço ao final do dia, principalmente no dia que só é um turno, ela diz que é tranquilo. Quando são 2 turnos, quando ela tem que ficar com aulas na internet das 7 da manhã às 6 da noite, ela diz que é um pouco mais pesado, mas ela tem enfrentado bem, então acho que ela está acompanhando bem o processo. Doutor Fred, quem é que vai voltar primeiro? É o aluno mais velho ou é o aluno mais novo? A gente estabeleceu nosso plano de retomadas, ele foi trabalhado de forma que a gente pudesse voltar em etapas. Voltar em etapas, João, é muito importante, primeiro, pela quantidade de estudantes que eu falei para você. Em todas elas nós vamos ter um plano. Para o ensino superior tem um plano, para cursos livres tem outro plano, e para a educação básica também tem um plano específico. No caso da educação básica, que é o que envolve a maior parte, né, das famílias aqui do nosso estado, nós planejamos eles em etapas para que a gente pudesse acompanhar o processo, não voltar todos os estudantes de uma vez. Inclusive, é importante a gente destacar que mesmo, né, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, os protocolos que vão ter que ser observados. A gente vai estabelecer protocolos, por exemplo, de distanciamento em sala de aula. Então, provavelmente, a gente não vai ter a mesma quantidade de estudantes em sala de aula. Vamos ter que dividir as turmas. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas a gente vai fazer isso em etapas, para a gente poder controlar, inclusive, a quantidade de estudantes que vai retornar em cada uma das etapas em todo o estado. Qual é a nossa grande prioridade? Primeiro, os estudantes que estão nos últimos anos de cada etapa de ensino. Então, qual é o último ano do ensino médio, o terceiro ano do ensino médio? Por que ele é prioridade? Primeiro que ele está encerrando a educação básica. O ano que vem ele não vai estar mais na escola da educação básica. Então, a gente não vai poder nem o ano que vem fazer um trabalho, como pode acontecer com outras séries, porque para outras séries, para esse ano tão difícil, vai poder fazer algum tipo de trabalho de reforço, de complementação, né, no ano de 2021. Mas para esse que é o último ano, a gente não vai poder fazer isso. Além disso, o terceiro ano do ensino médio, ele também é pressionado pelo Enem e também pelos outros vestibulares, por exemplo, pelo sistema seriado da UPE. Né? Então, para eles, é a grande prioridade. Provavelmente vai ser o primeiro grupo que vai voltar, terceiro ano do ensino médio. Quais são as outras prioridades? 9º ano do ensino fundamental, que é a última etapa do ensino fundamental, que a gente chama de anos finais. Nós temos os anos iniciais, né, que é o antigo primário, João, então, que vai até o 5º ano, também é uma prioridade importante. O 9º ano e o 5º ano são importantes, porque primeiro que ele depois vai mudar, né, para uma outra etapa no 9º ano. Né, e aí ele pode, inclusive, mudar de escola. Então, esse trabalho de complementação fica mais comprometido. Então, é importante a gente fazer o máximo possível por eles este ano. Então, qual é a filosofia? A partir dessas últimas etapas, a gente vê gradativamente, semana a semana, voltando com os outros anos, até que a gente complete um ciclo, né, de entrada sempre acompanhando para cada escola, não importa, pública ou privada, estadual ou municipal, a gente poder acompanhar cada uma das etapas do processo. Dê uma aula para os velhos, porque antigamente era primário, ginasial, científico. O que é agora? O que era o primário? Isso, na realidade hoje, o que nós chamávamos de primário, né, antigamente, né, que é o que nós, que ia do 1º ao 4º ano, né, que a gente chama hoje, né, da antiga primeira à 4ª série, depois nós tínhamos da 5ª série à 8ª série. Tudo isso se transformou no que a gente chama hoje de ensino fundamental. Ele vai do 1º ao 9º ano. Aí você vai me perguntar, opa, não eram 8 anos, como é que virou 9 anos? Na nossa atual legislação, João, até algum tempo atrás, só era obrigatório, né, o ensino fundamental, né, para os estudantes de escolas públicas. E a alfabetização não era considerado ensino fundamental. Então, nós tínhamos a pré-escola, a alfabetização, né, que a gente conhecia tradicionalmente, e o ensino fundamental. Para que todos os estudantes de escola pública ou privada no Brasil pudessem ter 9 anos, como é em todos os países do mundo, né, todos os países do mundo são assim. Então, nós passamos a ter do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, que era o antigo primário e alguns chamavam de ginásio. O que a gente chamava de científico lá atrás virou o nosso ensino médio, né? Que é em que outros países, né, chamam de ensino secundário, alguns outros países chamam, né, nos Estados Unidos chamam de high school, é o nosso ensino médio, que é o antigo científico. Vou dar uma pegadinha para o senhor. Quando é o Enem?
Essa é uma pergunta de $1 milhão. Na realidade, não tem ministro da Educação. Exatamente, temos esse desafio. A gente tem mantido uma conversa muito intensa, né? E eu particularmente, além de ser secretário daqui do estado de Pernambuco, eu também sou vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Já fui presidente até alguns anos atrás, atualmente sou vice-presidente. Então o senhor é assim com o que ia ser ministro lá do Paraná, né? Isso, eu sou amigo do secretário de Educação do estado do Paraná. E aí, a gente tem mantido um contato com o presidente do INEP. O INEP é o órgão do Ministério da Educação responsável pelo Enem. Então, a gente tem tido várias reuniões, eu particularmente tenho participado. O que houve, qual foi a primeira definição? Né? Apesar do ministro anterior ter sido contrário ao adiamento, no final a decisão foi pelo adiamento do Enem. Então, o Enem foi adiado a data para dar uma oportunidade maior para os estudantes na sua preparação. Ok. Então, hoje o Ministério, né, e o INEP vem trabalhando, tá certo, na definição da nova data. Né? Foi feita recentemente uma pesquisa com os estudantes, né, onde se viu que os estudantes querem adiar o máximo possível para poder ter mais tempo de preparação, mas é claro que tem outros aspectos a serem considerados. Então, já teve uma reunião com o nosso Conselho de Secretários de Educação e também vai ter uma reunião com instituições públicas e particulares, e eu acredito que vai ter, né, eu acredito que até o final deste mês a gente deve ter uma definição de quando vai ser a data do Enem. Se você fosse me perguntar, eu digo aqui, né, ao vivo para todos, né, eu acho que o mais provável é que ele deva ocorrer entre os meses de janeiro e fevereiro. O secretário, preocupa o senhor o fato de que, com essa educação à distância, que realmente é uma realidade, muitos estudantes da rede estadual não têm nem celular, nem computador, nem rede de internet? Preocupa muito o senhor? Sim, de uma forma geral preocupa. O percentual é grande? O percentual é grande, João. Inclusive, exatamente por entender dessa forma, falando um pouco sobre a rede estadual, porque a gente também tem as redes municipais, que é um desafio ainda maior, porque nas redes municipais, os estudantes menores também não têm, às vezes, aparelho celular. Os mais velhos, né, que estão na rede estadual, geralmente no ensino médio, esses pelo menos já têm um aparelho celular. Mas ainda assim, você tem o desafio, né, do acesso à internet. Com a autorização do governador Paulo Câmara, a gente está estudando um novo projeto sobre a internet, a gente espera ao longo desse mês poder trazer uma boa notícia com relação a isso, mas quando a gente lançou a nossa proposta de aulas, né, não presenciais, de aulas remotas, exatamente por entender que a gente teria dificuldade de acesso à internet, nós, já na primeira semana de abril, o nosso projeto, a gente lançou uma nova plataforma para transmissão de aulas ao vivo todos os dias para os estudantes, a gente transmite aulas todos os dias para os estudantes, também tem aulas pela TV. Então, a gente, por exemplo, no turno da tarde, né, a gente também transmite aulas pela TV. Nós temos parceria com 3 diferentes canais de TV, 3 transmitem ao vivo, 2 retransmitindo as aulas em horários diferenciados. TV Assembleia. Nós temos que a TV Pernambuco, né, que é do governo do estado, TV Assembleia Legislativa, TV Alep, TV Nova, são as que transmitem conosco ao vivo. 2 horários que têm horários alternativos, que repetem as aulas. A TV Nova, num horário noturno, repete as aulas, e a TV Universitária, no dia seguinte, todos os dias, repete as nossas aulas, que a gente transmite no dia à tarde. Isso foi uma forma, né, da gente poder ampliar mais o acesso, especialmente para uma parcela dos jovens, né, que não tem acesso à internet. Mas, sim, ainda é um grande desafio. A gente também tem buscado disponibilizar materiais, né, para os nossos estudantes. Né, a gente está disponibilizando materiais que podem ser impressos nas escolas e entregues para os estudantes. Mas é claro que a gente tem que buscar o máximo de alternativas. Por exemplo, lançamos esse mês de junho, né, para acompanhar as novas tendências de comunicação. Lançamos, inclusive, podcast de aulas, assim, algumas aulas que nós gravamos o áudio no formato de podcast mesmo, para poder o estudante também acompanhar por áudio. A gente também tem distribuído para rádios para nos ajudar nesse processo. Mas é claro, né, que tudo isso é feito para a gente poder não interromper o processo. Então, a gente vem buscando um conjunto de alternativas, como eu disse, esse mês a gente deve lançar mais alguma novidade no que diz respeito ao acesso para os estudantes. A nossa plataforma do governo do estado, do ponto de vista da oferta, nós temos estúdio onde a gente transmite as aulas, ela tem o mesmo nível de que qualquer escola particular daqui do estado. O nosso desafio, né, na qualidade do que nós transmitimos, tem professores extraordinários. Queria fazer um agradecimento a todos os nossos professores da rede pública estadual que estão trabalhando muito forte conosco. Inclusive, João, uma coisa bonita é que, além desse projeto do governo do estado, que é a plataforma Educa.PE, várias escolas pelo estado tomaram a iniciativa de desenvolver seus próprios projetos de transmissão. Então, às vezes, dentro daquela escola, os professores se organizaram, né, e eles estão dando aula utilizando a internet para os estudantes, inclusive com resultados muito positivos em várias escolas do estado.
Mas é claro, né, que a gente tem esse desafio, sim, do acesso à internet, né, porque realmente nós também trabalhamos com estudantes muito carentes e é por isso que a gente está estudando aí algumas outras alternativas, né, de acesso para os estudantes. Todo dia a nossa proposta ganha uma novidade para que a gente possa aprimorar esse processo, até porque, muito importante dizer para todos, como eu disse, João, quando a gente tiver a retomada das aulas nas escolas, como a gente não vai poder trabalhar dentro da escola com o mesmo contingente de estudantes, por exemplo, uma turma do ensino médio, de escola pública ou particular, que tem 40, 45, 50 estudantes por sala de aula, para a gente poder manter, e um dos protocolos estabelecidos é o de distanciamento em sala de aula, a gente provavelmente vai ter que dividir pela metade a quantidade de estudantes em sala de aula. Então, eles vão ter que dividir. Estuda uma semana e na outra folga. Na realidade, vão ter que ter um sistema de rodízio. Pode ser de turnos, entre manhã e tarde, pode ser de dias, tipo dia sim, dia não, ou pode ser de semanas. O fato é que não tem que ter rodízio. E para dar conta da carga horária e do volume de conteúdo, a gente vai ter que agora aqui fazer uma coisa que no mundo todo está sendo utilizado, que chama-se ensino híbrido, que é você ter aulas presenciais coordenadas com atividades não presenciais. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o secretário Fred Amâncio. Secretário Fred Amâncio, o senhor tem a experiência que foi secretário de saúde. E a Covid-19 preocupa o senhor? Sim, na realidade é uma doença bastante preocupante, né? Eu acompanhei muito de perto esse processo, né? O governador Paulo Câmara, como eu já fui secretário de saúde do estado também, o governador Paulo Câmara pediu no início para a gente fazer parte da força-tarefa, né? Dando um apoio, né? Para o secretário Adelongo. Foi né? o único que não teve coronavírus, foi o senhor. O resto tudinho. Ou eu não tive até o momento, né? Eu já fiz 3 exames que deram negativo, ou eu já tive e não percebi. Mas o fato é que a gente tem sim uma preocupação grande, né, com relação à doença, né, porque a gente sabe que ela tem um grupo grande de pessoas que são mais sensíveis, né, que são aqueles, né, que estão nos grupos de risco, né, pela idade ou por uma questão de ter comorbidades, né, mas a gente sabe que atinge também outra parcela da população. E às vezes a pessoa agrava muito rápido, então isso é um ponto de preocupação grande, né? Felizmente, né, a gente já começa a observar uma melhoria dos números no estado que permitiu que a gente começasse a ter o processo de abertura, mas a gente não pode descansar em nenhum momento, principalmente porque nós não temos nenhuma vacina e nenhuma medicação que efetivamente garanta a cura para a doença. A gente tem vários tratamentos em andamento, mas ainda não temos uma medicação, então a gente tem que ficar bastante atento. O senhor está cuidando muito da educação. E o outro setor do senhor, de esportes, o senhor cuida também? Também. A gente tem um trabalho muito especial na área de esportes. Ao longo dos últimos anos, o estado de Pernambuco avançou muito no trabalho do esporte. Claro que o setor de esporte, talvez mais do que até a própria educação, ele é mais afetado, né, pela interrupção das atividades. A gente não pode ter treinos dos atletas online, né? Tem que ser físico mesmo. A gente vinha trabalhando, inclusive, João, também na construção de protocolos e de um projeto em etapas para a retomada das atividades esportivas aqui no nosso estado. Já tivemos uma retomada, né, dos treinos de futebol, ainda não está liberado os jogos de futebol, mas nós já construímos, inclusive, nosso time da área de esporte, da Secretaria de Educação e Esporte, já construiu, inclusive, os protocolos todos, né, para a retomada das diversas etapas do setor esportivo, inclusive de academias, né, que também está conectado com o nosso time da Secretaria de Esporte, né? A gente construiu um plano, né? Hoje, essa semana, né, a gente está iniciando uma etapa, né, que é uma etapa da retomada, né, das modalidades individuais, né? Então a gente teve a retomada das atividades individuais, mas a gente vai ter agora, primeiro em espaços abertos, em espaços públicos, depois a gente vai ter a retomada das atividades em espaços fechados, em clubes, depois atividades coletivas e assim paulatinamente, mas a gente também vem dando atenção especial também para a área de esporte. Vamos voltar para a educação. A educação à distância é irreversível, né? É uma coisa irreversível, né? E como é que está a preparação dos professores? Você tem quantos professores? No total, nós temos na nossa rede 34 mil professores. Elege até um deputado federal, se quiser. E como é que está sendo a preparação desses professores? Que alguns são refratários à modernidade, mas a maioria está aceitando isso. Na realidade, como eu disse, né, na nossa conversa aqui, João, o mundo todo foi meio pego de surpresa. Então, não existe nenhum país do mundo, nem aqui em Pernambuco, nem no Brasil, nenhum país do mundo
que todos os professores Até já trabalhavam. Eu vi essa semana uma reportagem, nenhum astrólogo, esses astrólogos que dizem tudo, nenhum previu isso. Não, e nenhum país do mundo estava preparado, né, para poder trabalhar com uma educação totalmente, né, não presencial. E os professores? Consequentemente, os professores. Né, muitos professores já tinham o hábito de utilizar fortemente tecnologia, mas a grande maioria não. E a gente teve que fazer essa adaptação ao longo do tempo. Né? A gente tem percebido, né, ao longo desse processo, né, ao longo desses meses, cada vez mais os professores, né, realmente se inserindo mais nesse processo. No nosso caso da rede pública estadual, a gente inclusive preparou um programa de formação especial, inclusive para poder permitir que eles conheçam, né, as principais ferramentas utilizadas não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. A gente fez um programa especial de formação focado no uso de tecnologia. Como eu disse, você disse uma coisa importante. Eu acho que um dos pontos, um dos legados dessa pandemia no que diz respeito à educação, que a tecnologia veio para ficar efetivamente. A aula presencial vai ser sempre muito importante, mas nossos professores vão poder agora utilizar mais, né, as diversas ferramentas tecnológicas, né, no seu dia a dia, na escola, né, e até nas atividades com os estudantes. Mesmo quando a gente tiver a retomada das aulas presenciais, como eu disse, a gente vai ter que coordenar atividades presenciais que não presenciais. Então, o uso dessas ferramentas, essas novas tecnologias vai ser muito importante, e é por isso que a gente também fez esse investimento de disponibilizar para os nossos professores um conjunto importante de cursos, né, no momento, cursos online, mas inclusive que dão certificados para os nossos professores da rede pública estadual, que a gente tem certeza que vai ser importante não só para esse momento, para os próximos meses e também para o futuro da educação no nosso estado. Nós queremos agradecer ao Dr. Fred Manso, dar os parabéns pelo belo trabalho que ele fez, mas temos que esperar a data da reabertura dos colégios. Como ele disse, depende de uma série de fatores e esperar que o governo autorize a volta dos alunos à sala de aula. Um forte abraço, até a próxima semana, se Deus quiser.